Olá! Nesta aula, veremos a contribuição da teoria da Gestalt para o entendimento da aprendizagem. Talvez você já tenha ouvido falar que a palavra alemã Gestalt não possui uma tradução literal para o português, e é por essa dificuldade de tradução que você vai encontrá-la escrita no original alemão e em itálico, porque se entende que só assim é possível expressar todo o seu significado. Então, Gestalt, essa palavra alemã, sem tradução exata em português, se refere a um processo de dar forma, de configurar o que é exposto ao olhar, o que é colocado diante dos olhos. A Gestalt surgiu a partir de estudos na Alemanha, em 1870, sobre os fenômenos perceptuais humanos, especialmente a visão, procurando entender como se davam os fenômenos perceptuais, inclusive através das obras de arte, porque queriam entender o que ocorria para que determinado recurso pictórico resultasse em tal e tal efeito. Os adeptos dessa teoria mais conhecidos foram Kurt Koffka, Wolfgang Köhler e Max Wertheimer. Eles criaram as leis da Gestalt relativas à percepção humana, que se mantêm válidas até hoje e que vamos aprender no decorrer dessa aula. Com seu desenvolvimento teórico, a Gestalt ampliou seu leque de atuação e transformou-se em uma sólida linha filosófica. Entenda que esta doutrina traz em si a concepção de que não se pode conhecer o todo através das partes, e sim as partes por meio do conjunto. Então pense que um carro ele é um conjunto de várias peças, mas a gente só consegue conhecer as peças do carro, que é o volante, porque a gente tem uma noção do todo. Se a gente visse somente as partes do carro empilhadas, a gente não saberia do carro através das partes. O conjunto tem suas próprias leis, que coordenam seus elementos. Só assim o cérebro percebe, interpreta e incorpora uma imagem ou uma ideia. Segundo o psicólogo austríaco Christian von Enfels, em que em 1890 lançou as sementes das futuras pesquisas sobre a psicologia da Gestalt, há duas características da forma: as sensíveis inerentes ao objeto e as formais, que incluem as nossas impressões sobre a matéria, que se impregna de nossos ideais, de nossas visões de mundo. A união dessas sensações gera a percepção. É muito importante nessa teoria a ideia de que o conjunto é mais que a soma de seus elementos. Assim, deve-se imaginar que um terceiro fator é gerado nessa síntese. Quando se fala em Gestalt, não se pode deixar de mencionar. Outro estudioso importante foi Fritz Perls, que viveu entre 1893 e 1970 e é considerado o pai da Gestalt-terapia. Sua formação inicial foi de médico, sendo bastante interessado em neurologia e depois em psiquiatria. Perls aproximou-se da psicanálise, tendo se tornado psicanalista. Uma curiosidade é que antes de se decidir pela medicina, ele havia pensado em ser ator. Ele é descrito como tendo um temperamento inquieto, intempestivo e muito criativo. Por ser judeu, imigrou em 1936 para Joanesburgo, na África do Sul, com sua esposa Lori, onde fundou o Instituto de Psicanálise. Em 1946, Fritz imigrou para a América, instalando-se definitivamente em Nova York, onde conheceu seu grande colaborador, Paul Goodman. Juntos introduziram o conceito de Gestalt-terapia, recebendo depois o apoio e auxílio da esposa de Fritz, Lori, e de outros autores. Para você ter uma ideia assim bem resumida sobre a terapia da Gestalt, saiba que ela se orienta
a partir do conceito que o desenvolvimento psicológico e biológico de um organismo se processa de acordo com as tendências natas desse organismo, que tentam adaptá-lo harmoniosamente ao ambiente. Agora que já nos situamos sobre o tema, podemos focar nas contribuições que essa teoria trouxe para a educação. O pensamento não estaria preso apenas no objeto, mas em todas as formas que ele representa. Você deve perceber que nesta teoria o cérebro incorpora as imagens, percebe as ideias e interpreta os acontecimentos através do todo e não das partes que o formam. Como contribuição para o entendimento da aprendizagem, você pode considerar que os conhecimentos dos objetos se faz por meio dos processos de percepção do cérebro que foram elaboradas. As leis da Gestalt, importante saber que esses princípios que regem a Gestalt são diferenciados, dependendo da sua intensidade, o que faz com que a percepção possa ser diferente para cada um. Uma das características principais dessa escola da psicologia são a figura e fundo, que nada mais é do que o fenômeno de que, dependendo de como você foca na figura ou no fundo, pode haver uma distorção do que a figura representa, percebendo o todo da figura não como um objeto isolado. Esse contraste entre figura e fundo é que é destacado pela teoria da Gestalt, e um exemplo é o vaso de Rubin. O vaso de Rubin é parte de um conjunto de ilusões de ótica desenvolvido pelo psicólogo dinamarquês Edgar Rubin. Ele é um exemplo de figura e fundo muito usado pela Gestalt. Observe que se você focar na figura, é visível a silhueta de um vaso, e se você focar no fundo, a silhueta do perfil de duas faces humanas. Em geral, o observador percebe apenas uma delas, e somente após algum tempo ou através de algum estímulo, acaba percebendo a segunda. Interessante, não? As pesquisas baseadas na Gestalt enfatizaram que não só a percepção humana, mas também as nossas formas de pensar e agir funcionam com frequência de acordo com os pressupostos da Gestalt. A Gestalt criticava o sistema educacional de sua época, baseado na lógica tradicional e na associação de ideias. Você deve entender que, para essa teoria, a verdade consiste em determinar a estrutura total de experiência e não captá-la por sensações e percepções singulares associadas. Esses estudiosos achavam que, enquanto o behaviorismo, por exemplo, fragmenta o comportamento em seus elementos mínimos, estímulos e respostas, a Gestalt faz um movimento contrário. Veja você, porque preocupa-se em entender os comportamentos como totalidades. As partes são compreendidas por meio do conjunto. Agora, finalmente, vamos ver as leis da Gestalt. Semelhança. Objetos semelhantes tendem a permanecer juntos, seja nas cores, nas texturas ou nas impressões de massa desses elementos. Essa característica pode ser usada como um fator de harmonia ou de desarmonia visual. Proximidade. Partes mais próximas umas das outras, em um certo local, inclinam-se a ser vistas como um grupo. Boa continuidade. Alinhamento harmônico das formas. Antes de continuarmos vendo as outras 3 leis da Gestalt, saiba que essas leis foram criadas a partir de testes. Em uma série desses testes, Wertheimer demonstrou que pode ser realizada uma ilusão visual de movimento de um determinado objeto estacionário se esse for mostrado em uma sucessão rápida de imagens. Assim, se consegue uma impressão de continuidade e chamou este movimento percebido em sequência mais rápida de fenômeno φ. O cinema é baseado nessa ilusão de movimento. A imagem percebida em movimento na realidade são conjuntos de imagens fixas, frames,
projetadas na tela durante 1 segundo. Devem existir ao menos 12 frames por segundo para que exista essa sensação de movimento. Quanto mais frames por segundo, mais perfeita é essa sensação. Interessante, não é? Bem, as demais leis são: Pregnância. Este é o postulado da simplicidade natural da percepção, para melhor assimilação da imagem. É praticamente a lei mais importante. Clausura. A boa forma encerra-se sobre si mesma, compondo uma figura que tem limites bem marcados. Experiência fechada. Esta lei está relacionada ao automismo, pensamento anterior à Gestalt. Se conhecermos anteriormente determinada forma, com certeza compreenderemos melhor, por meio de associações do aqui e agora com a vivência anterior. Quanto à ideia de comportamento, saiba que a Gestalt os conceitua como molares, os comportamentos voluntários, e como moleculares, os comportamentos involuntários, sendo que o comportamento, seja ele qual for, ocorre em um determinado campo, em um determinado ambiente e também em um determinado tempo, ou seja, também o modo como o sujeito entra em contato com o campo irá influenciar sua produção e seu comportamento. E quanto à aprendizagem, ela é explicada como um insight, uma revelação, que você pode entender como uma organização súbita do campo perceptivo, a fim de configurar uma totalidade. Ou seja, é realmente um insight, é aquele momento em que a coisa se configura e é possível visualizar. A gente tem também, se você pensar na sua experiência como aluno, vários momentos em que a gente escuta uma coisa, lê, e aquilo não faz aquela sacada. E de repente, num outro momento, num outro tempo, aquilo faz um sentido. A gente consegue visualizar, a gente consegue ter uma percepção completa daquilo que a gente já tinha aprendido. Nas palavras da teoria, o insight ocorre quando se percebe a relação entre o estímulo e o campo. Então, caberia à educação planejar e organizar os estímulos de uma maneira que facilite o processo perceptivo. Entenda que as formas de aprendizagem a partir da Gestalt. Aprendizagem por gradação. Se baseia na teoria de que, para percebermos as coisas, relacionamos gradativamente as várias partes dessa coisa percebida. Aprendizagem por diferenciação. Destaca uma parte do objeto que se percebe do restante da imagem, separando-o em figura e fundo. Aprendizagem por assimilação. Esse processo pode ser ilustrado pelo fato de que uma criança é capaz de escrever uma palavra nova. Aprendizagem por redefinição. Nesse processo, percebe-se como é inconveniente o ensino de um objeto isolado do contexto no qual ele desempenha algum papel. Para você entender, pense que a percepção por parte da criança, da forma total, mais a gestalt das coisas e ainda o estabelecimento da gradação entre as suas partes, vai se realizar na apresentação inicial de frases e palavras completas, depois pelo estabelecimento dessa gradação. Segundo a teoria da Gestalt, no ensino elementar da leitura, por exemplo, não é aconselhado estudar cada valor fonético de forma independente das situações em que os valores se apresentam. Ao alfabetizar uma criança, apresenta-se a mesma palavra em sentenças diferentes, para que essa palavra se destaque entre as demais. Bem, espero que você possa ter conhecido um pouco sobre a teoria da Gestalt e as suas contribuições para a educação. Em breve, continuaremos a tratar sobre as teorias da psicologia e suas contribuições no entendimento do processo da aprendizagem. Até!